terceira parte da nossa entrevista com o professor doutor Carlos Antônio Gomes, sociólogo formado pela PUC de Campinas, com especialização em Economia de Trabalho pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. E nos primeiros blocos, o primeiro bloco foi Covid e a geopolítica, a segunda parte nossa foi se o Covid teria sido criado, um vírus criado em laboratório com finalidades antiglobais, e a terceira parte tem a ver com o nosso país, os impactos da crise do Covid-19 no Brasil. E faremos então nesse vídeo 3 perguntas ao professor Carlos, para que ele possa responder. A primeira pergunta é a seguinte, professor: como será o Brasil na ordem mundial após a crise do Covid-19? Muito bem, muito bem. Como será o Brasil na ordem mundial após a crise do Covid-19? Como já foi dito nos blocos anteriores, as áreas mais afetadas pelo vírus têm sido as áreas muito conectadas aos fluxos de comércio mundial, ou seja, as regiões do planeta muito globalizadas, né? E o Brasil, além de estar no hemisfério sul, o Brasil está pouco inserido na globalização. O Brasil só inseriu na globalização pela exportação de commodities, principalmente as commodities alimentares. Nós ainda nós não fazemos parte das cadeias industriais globais e nem dos fluxos de serviços globais. Então, o nosso índice de globalização é muito baixo. Tá? Então, o nosso índice de infecção pelo vírus até agora tem sido baixo e muito provavelmente será baixo também, né? Além de que nós temos um sistema de saúde pública de má qualidade, mas ele está nacionalmente estruturado. Tá? Então nós vamos sair dessa crise com bem menos esforço do que a Europa e a China, por exemplo, né? Então nós vamos sair dela, né? No após-crise é preciso se alertar para que os países estão fazendo, coisa que o Brasil não fez até agora, né? Tipo assim, não se sai de crises econômicas com políticas de mercado. Se sai de crises econômicas com políticas intervencionistas, o Estado intervindo na economia de forma a suprir aquilo que o empreendimento privado não consegue fazer, né? Então, as perspectivas são muito boas para o Brasil no pós-crise e para o mundo em desenvolvimento. Aliás, para alguns poucos países em desenvolvimento. Então, eu digo assim, temos chance de sair dessa crise fortalecido? Temos chances, mas nós precisamos adotar as medidas corretas. E para se adotar as medidas corretas, é preciso se ter uma reflexão profunda do que devem ser os rumos tomados pela economia brasileira doravante, né? Então, tipo assim, é um debate macroeconômico e ideológico muito profundo que o Brasil deve fazer. Historicamente, o Brasil cresceu desde Getúlio Vargas até o fim do governo militar. O Brasil cresceu com medidas intervencionistas, de intervenção no estado da economia, o chamado nacional desenvolvimentismo, né? Então, é preciso sair dessa crise com políticas nacionais desenvolvimentistas, né? E eu trago aqui para os nossos espectadores, telespectadores, os nossos internautas, né, uma teoria indicativa capaz de balizar o desenvolvimento brasileiro no pós-crise, né? Assim, que teoria é essa? É a teoria da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe.
Né? Mas, assim, os economistas latino-americanos pegaram a economia keynesiana e viram que a economia keynesiana era uma fórmula para os países desenvolvidos e adaptaram a teoria keynesiana de intervenção do Estado na economia para promover o desenvolvimento, porque a teoria keynesiana pura era para a retomada do crescimento. E os economistas latino-americanos, entre ele o economista argentino Raul Prebisch e o economista brasileiro Celso Furtado, adaptaram a teoria do desenvolvimento para promover a intervenção do Estado, né, para se projetar o desenvolvimento econômico. Resumindo, a teoria principal diz o seguinte: olha, o capitalismo global ele se dissemina desigualmente pelo planeta, produzindo áreas desenvolvidas e áreas subdesenvolvidas. Tá? Só que os países centrais desenvolvidos promovem barreira para que os países subdesenvolvidos não se desenvolvam. Né? Então é preciso a ação do Estado, no sentido de planejar estrategicamente o desenvolvimento econômico, né, para assimilar ciência e tecnologia, para se melhorar as pautas de produção e de exportação, né, e agregar valor aos bens e serviços. Né. Para os nossos caros amigos interessados, eu recomendo uma boa introdução, o livrinho curto do Celso Furtado, né, Brasil, a construção interrompida, onde ele faz essa breve análise que eu fiz, né, que aponta para a existência dessa fratura histórica, estrutural entre centro e periferia, e fala como o Brasil pode adotar políticas fomentativas do Estado para projetar o desenvolvimento brasileiro. Então, recomendo a leitura de Celso Furtado. Então, veja bem, as perspectivas são boas para o Brasil no pós-crise, considerando que os velhos impérios estão decadentes. E nós podemos, inclusive, superá-los. Se você pegar a China, hoje tem um PIB, pelo real valor de paridade de compra do dólar, até um PIB de 25 trilhões de dólares, e o Brasil está chegando nos 2 trilhões de dólares. Mas as populações são muito diferentes. A China tem 1 bilhão e 300 e nós temos 215 milhões. Então, quando a gente pega o PIB per capita chinês é muito parecido com o brasileiro. Né? Então, se for pelo PIB per capita, nós estamos na mesma situação que a China. Então a China não é potência alguma, sem contar que nós somos uma potência agrícola e que nós superamos os Estados Unidos da América na produção de alimentos, por exemplo. Então as perspectivas são muito boas neste momento para a gente sair da crise, mas nós devemos ter, primeiramente, nós devemos ter uma política industrial consequente. Nós devemos ter um plano estratégico para captura de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, de modo que a nossa pauta de produção e de exportação não dependa exclusivamente das commodities, mas as perspectivas são positivas. O senhor falou da industrialização brasileira, então é o gancho para a nossa segunda pergunta. A crise do Covid-19 tem o poder de reverter o processo de desindustrialização do Brasil, professor? Tem, e esse potencial é muito grande. E existe assim, elementos históricos que mostram que nos momentos de crise aguda o Brasil internalizou a produção que antes ele importava e passou a produzir internamente. Né? Então veja bem, até o final dos anos 80 o Brasil tinha o oitavo maior parque industrial do mundo, isso até o final dos anos 1980. Nós tínhamos uma cadeia automobilística, né, e uma cadeia de produção de autopeças. Né.
com a globalização, nós perdemos a cadeia de autopeças, porque ela foi expatriada. Hoje o automóvel é só montado no Brasil e os autopeças vêm de fora. E para cada emprego gerado numa montadora de automóvel, gerava mais 9 empregos na cadeia de autopeças. Então, se nós recompusermos a cadeia automotiva nacional, né, nós podemos gerar um pacote aí de talvez de 30, 40 milhões de novos empregos. Né? Nós temos um plano estratégico de modernização das Forças Armadas, de produzir tudo internamente. Né? Isso é uma exigência das Forças Armadas que pode trazer um ganho científico e tecnológico gigantesco para o Brasil. Mas nós precisamos pôr o pé ainda na indústria de tecnologias da comunicação e informação, que nós estamos na estaca zero no nível de produção interna. Né? Então, tipo assim, na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, depois na Grande Depressão, de 29 a 33, e na Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, quando o Brasil teve grandes dificuldades de importar bens industrializados, o Brasil passou a produzir esses bens internamente. E agora a tendência é haver uma quebra dessas cadeias produtivas globais que vai dificultar a importação. Então, pelo histórico que o Brasil tem condições de retomar, de produzir internamente muita coisa que ele hoje importa. Ele tem condições, porque o Brasil é um grande produtor de matéria-prima. Né? Ele tem um sistema nacional de formação de mão de obra qualificada, que ele está meio defasado, mas ele pode ser requalificado muito rapidamente. Né? Então, nós temos tudo para ser um grande exportador de produtos industriais. Hoje, o nosso aço, para você ter ideia, ele é competitivo nos Estados Unidos. Né? Ele só não entra lá em função das sobretaxas que foi colocada ainda no governo do Bush pai. Né? Então, tipo assim, né, nós temos uma experiência industrial de ter sido a 8ª economia industrial do mundo, ter o 8º parque industrial do mundo. Então, essa experiência está viva e nós podemos resgatá-la, né, desde que nós tenhamos, tipo assim, uma diretriz governamental voltada para isso. Ou seja, nós temos que ter uma política científica e tecnológica, nós temos que ter uma política de fomento à indústria. Ou seja, nós temos que ter uma diretriz governamental, né, em prol da reindustrialização do Brasil. Nesse sentido, a desindustrialização pode ser revertida muito rapidamente. E o senhor falou aí do Estado, né, das intervenções do Estado em vídeos anteriores, em épocas de crise. Nós vamos à última pergunta dos nossos 3 blocos. A crise do Covid-19 é um alerta para as autoridades brasileiras da criação de um estado de bem-estar social, o chamado welfare state tupiniquim. O senhor acha que então nós teremos esse estado de bem-estar social aqui no Brasil, nos moldes europeus talvez ou não? Eu não diria nos moldes europeus, mas ao nosso modo. Né? Porque o modo europeu está em franca decadência e eu não sei se ele é mais adequado. E eu gostaria de me estender nessa pergunta, porque ela é muito importante. Né? Sim, senhor. Neste momento, neste exato momento, tem uma corrente liberal tentando se firmar no Brasil, enquanto majoritária do conservadorismo brasileiro. Então eu chamo a atenção dos nossos espectadores que assim, ser conservador não significa ser liberal, defender o liberalismo econômico. Né? Ser conservador significa defender a família, a propriedade privada, a moral e a virtude. Né? E os valores tradicionais que nós devemos preservar. E no Brasil, uma parte significativa do movimento conservador
acha que ser conservador é achar que o mercado é o senhor da razão. O mercado nunca foi o senhor da razão, né? Então eu digo assim, as crises do capitalismo, elas são cíclicas e sempre houve a necessidade de intervenção do Estado nesse ou naquele momento para corrigir erros. Veja bem, o maior império que nós já conhecemos foi Roma. Roma teria dinamismo econômico sem ter um exército? Não. E o que era o exército romano? Era o Estado intervindo para trazer a riqueza, né? Então, tipo assim, tem elementos muito positivos na teoria dos chamados liberais, principalmente a escola austríaca, né? Tem elementos importantes na teoria da escola austríaca, nos escritos de von Hayek, von Mises, Milton Friedman. Até os conservadores admitem que tem que ter um estado do bem-estar social, né? Então, tipo assim, como o capitalismo ele vive de incertezas, né? Então é preciso ter um Estado que socorra a sociedade nos momentos de crise, né? Então a Constituição, com todas as suas falhas que ela tem, e ela é muito falha, a Constituição Federal de 1988, ela diz que nós devemos montar um estado do bem-estar social. E eu acho que nós devemos montar um estado do bem-estar social, mas não nos moldes daquilo que diz a Constituição. Nós devemos reinventar o nosso estado do bem-estar social, né? Tipo assim, é justo que o Estado interfira na sociedade, não para oprimi-la, mas sim para ampará-la. Então, tipo assim, nós temos que ter um sistema público de saúde eficiente, e essa crise do Covid está mostrando que o SUS tem que ser melhorado. Nós precisamos ter uma justiça, um sistema judiciário que não funcione, porque hoje o sistema judiciário é um bando de plutocratas que não faz que a justiça seja cumprida. E fundamentalmente o nosso maior gargalo, que é o gargalo educacional, né? A educação de boa qualidade precisa chegar a todos, né? Se nós fizermos isso, esses três pilares, educação, saúde e justiça, se nós conseguimos montar isso a contento, de forma a satisfazer as necessidades daqueles que precisam, nós montaremos um estado mínimo do bem-estar social muito interessante. E aí eu cito um dado interessante, né? Os comunistas sempre falaram, o movimento comunista sempre falou da necessidade de ter um estado do bem-estar social. Mas o estado do bem-estar social soviético nunca foi um quarto do que foi o estado do bem-estar social europeu. Então os comunistas não souberam montar isso. E os governos social-democratas europeus não souberam montar. Quem montou o sistema de bem-estar social europeu foram os partidos conservadores. Por exemplo, a pátria do liberalismo econômico, o Reino Unido, é o que tem o melhor sistema de seguridade social da União Europeia, né? Então, tipo assim, um dos ideólogos do marxismo diz isso textualmente, que é Karl Polanyi, naquele livro clássico, A Grande Transformação, as origens do nosso século, ele diz isso, né? Assim, a montagem do estado do bem-estar social fez muito bem no sentido de promover um equilíbrio da economia europeia, mas não foram os partidos comunistas nem os sociais-democratas, foram os liberais, né? E eu digo para os liberais brasileiros, os defensores do livre mercado, que na sua essência, até a escola austríaca defende determinado nível de intervenção do Estado na economia a fim de promover um equilíbrio, né? Por exemplo, Stigler, que é um economista liberal, propôs para a escola austríaca o imposto de renda negativo. Ou seja, aqueles que têm muito pagam para a Receita, aqueles que não têm nada, a Receita paga de volta. O que é isso? É um tipo de bem-estar social proposto pela própria escola austríaca. Então, essa crise exigiu muito do serviço público brasileiro, em especial da saúde pública,
e exigiu muito do Ministério da Fazenda, uma vez que o Estado teve que socorrer as pessoas com auxílio financeiro. Então isso mostra que o estado do bem-estar social, ele é necessário, ele se faz necessário, né? Então, depois dessa crise, quer dizer, o Brasil vai ter que repensar tudo isso que nós falamos, né? E o estado do bem-estar social vai ter que ser repensado no Brasil, né? Nem que para isso nós tenhamos que fazer outra Constituição, né? Porque essa aí me parece um tanto falha, né? E eu creio que todos os países do mundo vão repensar os seus estados de bem-estar social. A União Europeia vai ter que baixar o padrão dos seus e torná-lo mais eficiente. Os Estados Unidos, que não tem um, vão ter que montar um. A China, que não tem um, vai ter que montar um, né? E o Brasil, que tem um esboço de um estado do bem-estar social, vai ter que fazer um estado do bem-estar social à nossa maneira e do nosso jeito, sem copiar modelos, né? Mas a nossa maneira nós teremos que fazer um. Aí, para justificar isso, eu trago, para fechar, eu trago a teoria de outro ideólogo do liberalismo, né? Um dos maiores ideólogos do liberalismo, não é um economista, mas é um filósofo, Jean-Jacques Rousseau, né? Naquele livro clássico chamado O Contrato Social, o Rousseau fala assim, o que é uma sociedade? Para ter uma sociedade, você precisa ter um cimento ideológico que une ricos, pobres, pessoas de religiões diferentes. Precisa ter um cimento ideológico. E para isso precisa ser estabelecido um contrato social entre as classes, né? Então, o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é um contrato estabelecido entre todas as classes sociais e o Estado, no qual o Estado se compromete a promover a justiça e as classes se comprometem a se comportarem harmonicamente uma com as outras, desde que o contrato seja regido pelo Estado. Então, tipo assim, o contrato social no Brasil foi rasgado nos últimos anos. Então nós precisamos refazer um novo contrato social. E a partir de um novo contrato social, que pode ser feito por uma nova Constituição, nós podemos refundar um estado do bem-estar social no Brasil. Queremos agradecer aqui a participação exaustiva, inclusive, eu sei que foi até cansativo para o professor Carlos. Prazerosa, prazerosa. Foi muito bom. Nós deixaremos no nosso link de descrição o e-mail do professor para que se possa entrar em contato para palestras, reuniões similares. Aí vocês podem entrar em contato diretamente com o professor. Nós então terminamos a nossa primeira trilogia de Pântanos Profundos, ou seja, aprofundando cada vez mais nos assuntos que também são temas de vestibular para você. O que o professor deixou aqui, em termos sociológicos, filosóficos, econômicos, é de fundamental importância dentro das suas atividades que você terá, inclusive, pós-colegial. Professor, muito obrigado pela sua presença, que engrandeceu o nosso canal. Fião, cola conosco, compartilha o vídeo, dá aquele like. Como eu falei, ficará no link de descrição o e-mail para entrar em contato, se quiserem, com o professor Carlos Antônio Gomes, que também tem um canal no YouTube. Qual é, professor? Professor Carlos Antônio Gomes. Professor Carlos Antônio Gomes. Quem tiver alguma dificuldade é só entrar no nosso canal, que é um dos canais em que nós somos inscritos. Fala conosco, Fião, já Elvis. Leia, leia. Tá faltando leitura. Isso aí, Fião. Tamo junto.